Hoje eu vou ensinar vocês como debater com alguém de direita respondendo a um vídeo do Eduardo Bolsonaro. E uma coisa que eu acho sobre mim, que eu acho que eu nos vídeos sou um pouco mais leve, né, um pouco mais respeitoso, mais moderado. Só que esse vídeo não vai ser assim, então já quero começar falando que eu espero que o Bolsonaro vá pra puta que pariu e que ele tome muito no cu dele, tá? Mas vamos começar aqui primeiro explicando a história, caso você não saiba, mas eu acho que você sabe, tá? É que o Eduardo Bolsonaro, no dia da ditadura, respondeu um tweet da Miriam Leitão falando que ele tinha pena da cobra, né? E o que isso significa? A Miriam Leitão, ela foi presa injustamente por um período, se eu não me engano, de 7 meses ou 8 meses, alguma coisa assim. Foi durante. Ela estava grávida quando foi presa, tinha 19 anos, e o crime dela foi que ela estava envolvida com o Partido Comunista do Brasil. Esse foi o crime dela. Nunca teve participação com guerrilha armada, nunca assaltou banco, como dizem que assaltou, nunca fez isso, tá? E mesmo assim ela ficou presa por esse tanto tempo. E durante essa prisão, se eu não me engano, em Vitória, Espírito Santo, né? Ela, ela foi torturada ali, grávida com 19 anos, uma mulher, né? E, e colocaram uma cobra dentro da prisão que ela estava, que era completamente escura, para colocar medo nela, né? E o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tem pena da cobra. Aí ele olha, obviamente, né, como toda pessoa imunda, como todo verme, ele fez um vídeo explicando, né? Porque as pessoas entendem errado o que ele quis dizer, né? Aí eu tô com um vídeo aqui, não vou colocar aqui porque eu não quero editar e também eu posso tomar direitos autorais, tá? E ele começa o vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição, caso você queira ver, tá? E ele começa falando assim, olha, as mesmas pessoas que apoiam Lula, que apoiam o politicamente correto, apoiam o cancelamento, apoiam a Lei Rouanet, que mamaram nas tetas da Lei Rouanet, ele diz aqui, tá? E eu não tô inventando, ele está literalmente dizendo aqui, você pode ver o vídeo. Ele fala, resolveu pegar para Cristo por causa desse tweet que eu comentei com vocês, né? Que ele tem dó da cobra, né? Aqui já tem o primeiro sofisma, né? O primeiro argumento falso, tá? Porque ele está querendo dizer, essas mesmas pessoas que não têm moral para me julgar, agora estão me julgando, tá? Não importa quem está te julgando, tá? A única coisa que importa, né, dentro de um discurso é se você está certo ou está errado, tá? Então nesse momento não importa quem está julgando ele, tá? O que importa é literalmente o que ele está falando, tá? Então não importa quem está julgando ele, não importa quem ele é, só importa o que ele diz, tá? Então aí ele está dizendo primeiro, então, que ele está acusando os juízes, né? Que é um tipo de sofisma. Logo depois, aqui no vídeo, ele fala que essas mesmas pessoas falaram mal da Damares quando ela disse aquele negócio que viu Jesus na goiabeira e tal. Que é uma coisa de falsa equivalência, tá? Por dois motivos. Primeiro, as pessoas começaram a zoar a Damares por causa de um trecho do vídeo e depois postaram o vídeo inteiro que a Damares fala que ela foi pro pé de goiabeira se matar, tomar veneno e tal. E logo depois essas pessoas pediram desculpa depois que viram o vídeo inteiro, tá? Então, assim, aí ele coloca o vídeo inteiro e coloca as pessoas zoando como se fosse zoando o vídeo inteiro e não foi o que aconteceu, tá? Então, obviamente, aqui uma falácia de falsa equivalência. Essas mesmas pessoas que fizeram isso. Como se também fosse equivalente, né? Porque a tortura não é equivalente. E mesmo se fosse, aqui, para você ver como o argumento dele é horrível. Mesmo se fosse, você está equiparando uma coisa que aconteceu que é errada com outra coisa que você mesmo fez errado. Mas aí, quando você aponta o erro do outro, parece que o seu está desculpado. Então, assim, a verdade é que se as pessoas que falaram mal da Damares estavam erradas, o Eduardo Bolsonaro também está errado. E ele não percebe isso, mas há um erro lógico, tá? Vamos continuar aqui. Aí ele mostra as pessoas zoando a Damares, tá? Aí ele fala que
tentam colocar em mim a peste de torturador e de ser uma pessoa extremista, quando é, na verdade, justamente o contrário. Bom, não é a primeira fala dos bolsonaros, né, a favor da tortura. O Bolsonaro fala literalmente isso numa entrevista: eu sou a favor da tortura. E não é que é o contrário. Me fala então uma questão de uma defesa da tortura que vem da esquerda. Não tem, né? Então, assim, nesse caso, quem defende tortura são as pessoas de direita mesmo, né? Dessa direita que defende a ditadura militar, tá? E ele fala que é o contrário. O contrário? Não, né? Aí ele vai chegar e falar, olha... Aí ele começa a falar sobre as pessoas que fazem discurso de ódio, como se fosse ainda a mesma coisa. Aí ele fala sobre a reportagem, que eu já fiz vídeo aqui, do Hélio Schwartz, por que eu quero que o Bolsonaro morra, e que aí ele ataca não o texto, mas ele ataca o título, porque ele sabe que no texto o Hélio Schwartz literalmente fala que é errado torcer para alguém morrer e tal. É uma discussão filosófica sobre utilitarismo e tal, o texto fala sobre isso. Então ele ataca o título, porque ele sabe que o pessoal que assiste o vídeo dele não vai ler, tá? Vamos lá. Aí ele coloca um monte de coisa aqui que fingindo ser comparativo quando as pessoas atacam o Bolsonaro, né? Aí ele outra coisa que ele faz também é duvidar do relato, porque só tem a Miriam Leitão falando isso. Bom, quando você é torturado e você é isolado por meses, só tem o seu relato mesmo, né? Por isso que você separa essa pessoa da sociedade, né? Por isso que você isola essa pessoa numa ditadura, né? Ele não comentou, inclusive, que a Miriam Leitão ficou presa injustamente, tá? Ele não comentou que ela estava grávida, isolada, sem cuidado médico. Não comenta sobre isso, né? Ele falou que só existe o relato dela, duvidando do relato dela, né? Só que nesse caso você tem que provar que isso não aconteceu, né? Então ele está invertendo o ônus da prova. Aqui ele vai falar uma mentira, que aí não é nem falácia não, é uma mentira mesmo. Ele vai mostrar que ocorreu a revolução, a revolta, né, armada durante o período da ditadura, né? Aí ele mostra o Jornal do Comércio verdadeiramente que existiram atentados ali, a bomba e tal, as pessoas que realmente foram atacadas pela revolução de esquerda e tal. Existe, inclusive, um livro que eu já trouxe aqui, que é a Revolução Fantasma, Os Fantasmas da Revolução, esqueci agora o nome dele. Mas é um livro que conta, inclusive, como foi a violência da esquerda na ditadura militar. É um livro muito bom, inclusive eu já conversei com o autor no Facebook na época, mas eu realmente esqueci o nome do livro. E é uma pena, porque é um livro incrível, tá? Então, ele vai falar que... Qual é a mentira nesse caso aqui? A mentira é que ele fala que a ditadura foi uma resposta à Revolução Armada, quando o que aconteceu de verdade foi literalmente o contrário. O contrário. As revoltas armadas começaram em 1968. O golpe, como eu já trouxe aqui nos outros vídeos, ele vem tentado lá de 1959, 59, 61, 63 e 64 eles conseguem, tá? Então, assim, não foi, é mentiroso falar que o golpe militar foi uma resposta às guerrilhas armadas, quando foi justamente o contrário. As guerrilhas armadas começam em 68, tá? Aí ele diz que as pessoas queriam uma ditadura não uma democracia, mas uma ditadura do proletariado, né? Sim, é verdade, tá? Eles realmente queriam uma ditadura do proletariado, as pessoas da revolta armada, tanto é que o PCB e o PCdoB é uma ruptura do Partido Comunista, porque umas queriam revolta armada e outros queriam democracia, sem violência, tá? Muita gente também da revolta armada queria ditadura, ou queria democracia, mas uns realmente queriam ditadura do proletariado. Porém, qual é a ditadura do proletariado que ele dá o exemplo? Cuba.
Não! Cuba não é uma ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado foi a União Soviética. Essa é um exemplo certo. Agora, Cuba não é. Ai, ai, ai. Aí, pra mim, esse argumento, o próximo argumento que ele dá, é um argumento, sinceramente, que eu acho que ele tem que ter muita cara de pau pra dar. Porque o cara falou que no impeachment da Dilma, ele diz, no impeachment da Dilma, e ele ainda faz uma cara, tipo, toda debochada, de ironia, né? Esse filho de uma puta. Ele fala que um deputado PSOL citou um torturador pra dar o voto dele. E ele fala que ele vota por Marighella. Ele não lembra que tem um outro deputado que votou dando o voto em nome de um cara chamado Carlos Brilhante Ustra. O torturador da ditadura, né? Um filho da puta maior, né? Aí ele fala, esse cara... detalhe, o Marighella, ele não andava armado, ele defendia a revolta armada, mas não tem relato de tortura do Marighella. Ele fala que ele escreveu o mini manual do guerrilheiro urbano, e esse foi o crime dele, escrever um livro, tá? E depois ser morto covardemente, desarmado, depois de ser assassinado pelos militares, tá? Aí ele fala para ler A Verdade Sufocada. Eu não li A Verdade Sufocada, tá? Do Carlos Brilhante Uster, porque... Mas é um livro que eu vou ler, tá? Mas, assim, sinceramente, é um livro que eu tenho um pouco de nojo de ler. Mas eu vou chegar a ler sim, tá? Depois ele faz uma reflexão sobre cancelamento e tal, que não importa o que você fala, mas quem você fala, tá? Isso é verdade. As pessoas atacam muito as pessoas e não a ideia de fato, né? Mas é porque num debate público, né, isso importa mais. Importa mais você acabar com a imagem da pessoa e não com a ideia. Até porque as pessoas não são racionais, tá? Elas são extremamente emotivas, principalmente no Brasil. E só que aqui não existe o mérito de quem está falando. O problema é que você ironizou, você achincalhou, você defendeu a tortura de uma mulher grávida de 19 anos de idade. É isso que as pessoas estão achando que você é um merda. É por isso, Eduardo Bolsonaro. Não é porque você tem Bolsonaro no sobrenome, não. Assim, a verdade é que e você pode reparar no vídeo, e eu comentei todas as partes dele aqui, tá? Inclusive ficou até um pouco esquisito, ficando olhando e tal. Mas você pode reparar que ele não se defendeu. Por que ele não se defendeu? Porque essa é uma estratégia da direita na política. Nunca se defender, sempre atacar. Então, assim, eu vou agora me desculpar. O título do vídeo é Eduardo fala a verdade sobre Miriam Leitão. Então, assim, ele tá querendo justificar o porquê que ele falou essa atrocidade. Não, ele não se desculpou. Ele não acha errado isso. É justificável que tenha torturado a Miriam Leitão porque ela é comunista, ela é de esquerda. É isso que a direita realmente pensa, tá? E é por isso que num debate contra essas pessoas aqui a gente não pode ser verdadeiro, a gente não pode ser leal, porque eles são completamente baixos. Ele está defendendo a tortura dele, está querendo justificar a tortura que fizeram com a Miriam Leitão, porque ela era comunista. Depois ele enche de mentiras, enche de falsas equivalências, enche de sofismas, e você pode ver que não se desculpou, não se justificou, ele não apagou o tweet, ele tem inclusive orgulho de defender a tortura. Enfim, e é por isso que eu acho que isso não pode acontecer no debate público, tá? Esse cara tem que passar pelo Conselho de Ética com certeza, mas principalmente a gente não pode mais votar em cara assim, caralho! Então, vota na porra da esquerda nessa eleição. É isso mesmo. E é isso, não tem mais o que falar. Vota na esquerda, porra.